Olá pessoal, hoje tem uma grande missão aqui, deixei acumular e agora tem que fazer tudo isso agora. Mas antes de começar a minha limpeza, eu vou deixar aqui para você um pequeno versículo da Palavra de Deus que está em João 10, 9, que diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. E vamos trabalhar agora. Estou aqui vencendo aqui, né? Por isso que não é bom deixar a louça para outra hora, para outro dia, mas pelo fato de viajar, a gente teve que viajar, muito frio, e eu ainda estou indisposta, né? Estou indisposta da gripe, mas estou melhorando cada dia. Eu creio que pelo fato do alho, que eu fiz xarope de alho, e tomando alho também, ele dá muito, viu? Muito mesmo. Mas eu não gosto de deixar a louça para outra hora, para outro dia. É que eu coloquei tudo na edícula aqui, para ficar limpa a cozinha, né? Mas tá tudo escondido aqui. É tipo assim, varrer a sujeira embaixo do tapete, né? Mais ou menos isso. Totalmente isso. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Alguém perguntou para mim se eu sou evangélica. Como que se deu isso de ser crente, né? Na verdade, desde muito pequenina, minha avó, que é a mãe da minha mãe, a Cássia, e ela já é falecida, né, há muito tempo. Ela morava em Porto Feliz. Porto Feliz. Porto Feliz é para lá de Itapetininga. E todas as férias de dezembro e de julho nós íamos sempre lá. E mesmo fora de tempo, quando tinha um feriado assim prolongado, a minha mãe ia para Porto Feliz, né? Porque minha mãe morava em Itapetininga, que é nascida em Porto Feliz, né? E a minha avó, a Cássia, ela é uma mulher, assim, cristã, sabe? Legítima, autêntica. E ela é uma mulher de oração, uma mulher maravilhosa, e sempre estava orando. E ela sempre falava de Jesus para mim, e eu era muito pequena ainda. Então ela falava das coisas que não era bom fazer e das coisas que deveríamos fazer. De uma forma só dela, né? Particular dela. E eu sempre gostava de ir lá porque ela morava no fundo de uma igreja lá. Então ela é a zeladora dessa igreja, sabe? Então eu gostava muito de ir na escola bíblica, sabe? Que tinha lá. E eu me recordo que no final da escola bíblica, ou na escola bíblica mesmo, eles davam
um folheto de 2 páginas, assim, que tinha um desenho bacana, história ali, bíblica, e tinha o desenho para a gente pintar ali, né? E eu gostava muito disso e das comemorações que muitas vezes tinham nessa igreja, né? E eu gostava muito, eu era muito apegada com a minha avó, sabe? E olha que nós não víamos muito, porque era só em julho, em dezembro e alguns feriados, mas ela era muito querida. E eu me lembro que quando alguém me perguntava: Rosana, o que você quer ser quando você crescer? Tipo profissão, né? E eu falei: eu quero ser crente. Deus sempre falava isso: eu quero ser crente, né? Mas meu desejo era ser professora, que eu não... Mas fica para outra conversa, né? Mas então ela sempre orava, e eu lembro que nós... Era assim, uma casa simples, então era um cômodo bem grande, então tinha uma cama, eu lembro assim mais ou menos, vagamente, um sofá, outra cama e tal. De criança a gente acabava acordando tarde e eu despertava com as orações dela, sabe? E como criança ali, né, ela orando assim, de uma forma assim mais alta tal, né? Até me incomodava. Mas eu tenho essa lembrança carinhosa dela, das orações dela por nós, pela família, sabe? E é muito gostoso de pensar isso, né? O quanto é importante, né? Pais, tios, avós, orar pelos seus filhos, pelos seus netos, sobrinhos, né? Como é importante isso. Isso, com toda certeza, fez a diferença na minha vida, na vida dos meus pais. E hoje eu sou uma mulher cristã por conta das orações da minha avó, por conta da vontade de Deus, né? Primeiramente. E que Deus usou ela para interceder por nós. E como é importante a oração para a gente estar intercedendo, né? Ontem eu estava dando aula para as crianças na igreja, né? No culto infantil, que quando, na hora da palavra, na hora da mensagem, as crianças são separadas, então eu sempre estou ali ensinando a palavra de Deus para as crianças. E ontem eu falei sobre o que é oração, né? E muitas vezes as crianças não entendem, ela escuta algumas coisas na vida aí, tipo Jesus Cristo, cruz, palavra de Deus, igreja, o sangue de Jesus, né? Então muitas vezes fica embaçado na cabeça das crianças, dos pequeninos, especialmente os menores, não entende, né? Então, ontem eu falei a respeito de oração. E eu falo para você também aí. Muitas vezes você não entende bem, né? Usam outras palavras para substituir a palavra oração. E oração é oração. Oração é falar com Deus, é uma conversa com Deus. E como é importante isso, né? A minha avó sempre estava orando pela família. Isso fez a diferença e isso eu quero fazer a diferença na minha filha, na minha casa, na minha família, na minha vizinhança, meus amigos e todos que me rodeiam. Eu quero, enquanto eu estiver viva nessa terra, eu quero fazer a diferença em relação a isso, essa oportunidade. Deus nos dá a oportunidade de orarmos. É uma ferramenta maravilhosa que temos. A gente tem que aproveitar essa ferramenta que é oração. Conversar com Deus é o privilégio de você pegar, dobrar seu joelho, e nem precisa dobrar o seu joelho, que independente disso, mas se posicionar, se posicionar no seu coração, se dobrar diante dele e falar com ele, suas necessidades, aquilo que você precisa, sabe?
não ter rodeio, mas falar com Ele respeitosamente, porque Ele é santo, Ele é o Criador, gente, Ele é um ser maravilhoso que nos criou com propósitos. E qual é o propósito da vida? Você nasceu nessa terra e Deus tem um propósito com você, então você tem que pensar a respeito disso, ok? E eu vou contar em outro vídeo, para não estender nesse, porque eu não gosto de vídeos compridos, é a parte 2 da minha vida com Deus, a minha conversão, ok? Mas vamos parar aqui e eu vou continuar no outro vídeo, ok? E vou continuar aqui essa louça que tá grande ainda.